Continuando então, né, a propagação da incerteza a partir do erro aleatório, a gente vai ver como que a gente faz isso utilizando, né, ou cálculos que utilizam expoentes e logaritmos. Então, para a gente estimar ou propagar esse erro, né, em um cálculo com expoente, essa incerteza relativa ela vai ser o quê? A porcentagem, né, desse erro em y, que é aquele resultado que a gente quer. Então, como a gente vai fazer isso? Como essa porcentagem, né, é obtida, ela vai ser igual a vezes essa incerteza de x. Então, se y é igual a x elevado a a, como que a gente vai ter esse erro, certo? Desse cálculo. Esse erro vai ser expresso o quê? A vezes a incerteza percentual do erro de x. Então, um exemplo. Se y é igual a raiz quadrada de x, a raiz quadrada é x elevado a meio, certo? Se essa incerteza aqui de x é 2%, então vai ser o quê? Meio vezes 2%. Vai dar igual a 1%. Então, 1% de certeza em y. Outro cálculo. Se y é igual a x ao quadrado, certo? E x tem uma incerteza de 3%, a gente pega o 2 e multiplica pelo 3%. Então, a incerteza em y vai ser o quê? 6%. Olhando para o logaritmo, se a gente tem um logaritmo de base 10 de x, se a incerteza absoluta em y, ela é proporcional, certo? À incerteza relativa em x. Então, vai ser igual ao quê? Ao erro de x sobre x. Então, no logaritmo, se a gente quer fazer, se y é logaritmo de x, o EY vai ser igual ao quê? A 1 sobre o logaritmo neperiano de 10, na base 10, ou de 10, vezes EX sobre x. Isso vai dar o quê? Igual ao quê? A 0,43429 erro de x sobre x. Um pouquinho diferente do que a gente viu aqui anteriormente, né? Que a gente vai pegar esse número, multiplicar pelo erro de x sobre o x. Ou esse número multiplicado pelo quê? Pela incerteza percentual de x. O logaritmo natural de x é um número y, certo? Cujo valor é tal que x é igual a e elevado a y, em que e é o número neperiano, né? 2,71828. É denominada a base do logaritmo natural. A incerteza absoluta em y é igual à incerteza relativa em x. Então, se a gente tem um logaritmo natural, como que a gente vai estimar o erro dele? O erro de y sendo igual ao logaritmo natural de x vai ser o quê? O EY vai ser igual a EX sobre x. Agora, se a gente quer propagar num antilogaritmo, y é igual a 10 elevado a x, nesse caso, y é proporcional à incerteza absoluta em x. Ou seja, y é igual a 10x e y sobre y vai ser igual ao logaritmo natural de 10 vezes EX. Ou seja, eu pego o erro de x e multiplico por esse valor. Se y é igual a EX, a incerteza relativa em y vai se igualar à incerteza absoluta em x. A incerteza, então, de e elevado a x vai ser igual ao quê? EY sobre y, que é igual a EX. Então, a gente tem aqui uma tabela para resumir um pouco do que foi falado. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Já fizemos exemplos. E esses aqui são os mais, parecem ser os mais, um pouco mais confusos. Porém, é só usar a equação que está aqui. Então, se a gente faz um cálculo utilizando o logaritmo, como que a gente vai propagar isso aí? A gente vai propagar isso aí como? Pega o número 0,43429 e multiplica pelo erro de x sobre x. Ou multiplica pela incerteza percentual. Se a gente está trabalhando com logaritmo natural, o logaritmo natural de x vai ser propagado como? Pega o erro de x, divide por x. É como se eu tivesse o erro de y fosse o erro percentual de x. Tá? Se a gente está trabalhando com expoentes na base 10, qual vai ser o erro?
pega esse número e multiplica pelo erro de x. E aí a gente tem um erro de y. Se a gente está trabalhando com exponencial, né, com esse número aqui, a gente vai descobrir o de y como? É igual, certo? O de y vai ser igual a x vezes y, né? Porque esse erro vai estar aqui, então o y vai passar para lá. Então, x vezes y vai dar o erro. Então, vamos praticar um pouquinho para a gente consolidar esse que a gente viu até agora. Então, a gente tem uma função aqui, certo? A gente tem uma função que é o cálculo de pH. Para calcular pH, como todos já sabem, é igual a menos log da concentração de H+. Tá? Então, se essa concentração tem um erro presente, eu vou ter que propagar esse erro. Por quê? Eu vou pegar esse número de pH e fazer um logaritmo. Então, é só usar aquela tabela anterior para fazer isso. Então, se adiantem e voltem lá e façam isso para ver se vai dar o resultado certo, tá bom? Como que a gente vai fazer então? Para resolver isso aqui, a gente pega, tá? Utiliza aquela igualdade. Se A é igual a B, então 10 elevado a A é igual a 10 elevado a B. Logo, se pH é igual a menos log de H+, então log de H+ é igual a menos pH. Certo? A gente só mudou o sinal aqui. A gente eleva os dois a base 10, certo? Se a gente elevar a base 10, o log aqui de H+, e o 10 a menos pH, a gente vai obter o quê? Que a concentração é igual a 10 log de H+. Então, 10 log de H+, vai ser igual a H+. Então, a gente pode encontrar, portanto, essa incerteza aí, certo? Então, se isso aqui, a gente cortou, né? Esse log com esse 10 corta, então fica igual a H+, que é justamente o que a gente viu aqui. Então, o H+ aqui vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Se o pH é isso aqui, então esse número vai ser elevado na base 10. Tá? Como que a gente propaga esse erro aí? Lá na tabela vocês vão ver o quê? Que y é igual a 10. Que y é igual a 10x, esse y sendo, né, a concentração e x sendo esse número, o que a gente vai obter? A tabela mostra que para obter esse erro aqui, certo? A gente tem que fazer esse cálculo. Então, e sobre x, vai ser igual que a 2,3026 vezes o erro de x, certo? O erro de x é o que? 0,03. Então, a gente multiplica esse valor. Logo, a incerteza relativa em y, né, que é igual a y sobre y, vai ser igual ao que? Vai ser igual a 0,0691. Então, se a gente inserir, né, esse valor no cálculo, a gente vai obter o que como resposta? A gente vai obter que a resposta é esse erro dividido pelo valor de y. Isso aqui é uma incerteza, vai ser uma incerteza relativa, né, percentual. Então, meu erro vai dar esse valor aqui, elevado a 10 a menos 7. Então, gente, a concentração que a gente vai obter, né, de H+, com base no seu pH, é 6,17, mais ou menos 0,426. Isso aqui não está arredondado. E está multiplicado, né, ou está sendo mostrado como notação científica, vezes 10 a menos 6. Tá? Como esse é o resultado final, a gente tem que arredondar ele. Então, vai para 0,4, certo? 0,4. 0,4, como é 0,4 aqui, a gente vai arredondar para mais uma casa decimal, tá? Uma vez que essas casas decimais a mais, vamos dizer assim, elas estão sendo omitidas, porque isso aqui está sendo escrito como notação científica. Uma incerteza de 0,03 no pH, ela vai resultar uma certeza de 7% nessa concentração. O que ele quer dizer isso? Se não fosse esse 10 a menos 6 aqui, e a gente desconsiderasse isso aqui, certo? 0,03, isso dá uma incerteza de 7%. Mas, como a gente está mostrando como notação científica, isso vai diminuir muito, né, gente? Então, façam também, certo?
esse exercício muito similar ao anterior e veja o que vocês vão obter como resposta.